Xarabashore mande que andarabashure mande que andarabasure basharabaraba. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento, querido, tome o seu assento. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Eu quero muito trazer mel para você hoje, quero muito. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Querido, essa mensagem, eu preciso muito da sua atenção. Se você pensar no jogo aí do Flamengo, você vai perder a bênção. Se tu pensar em alguma coisa e perder, principalmente o início dela. Já viu aqueles filmes que você perdeu o início e tu não entende mais nada? Já viu? Tem uns filmes meio doidos, né? Se tu começa a ver, se tu perder os primeiros 10 minutos, você não entende mais nada. Hoje vai ser assim. Se tu perder um pouquinho, se você perder a sua concentração, se você perder aí a concentração, a atenção, você possivelmente, há uma grande probabilidade de você não conseguir entender o restante. Então vamos prestar bastante atenção, querido, nesse momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou repetir: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai andar um pouquinho aí. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é poder, é transformação, é cura. A profecia, Senhor, a sua função é para exortar, para edificar e para consolar. Nos exorte essa noite, se for preciso. Nos edifique essa noite, se for preciso. Nos console essa noite, se for preciso. Mas dá-nos a Tua Palavra essa noite. Faça-nos sair daqui hoje alimentados. Faça-nos sair daqui enriquecidos pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que aquilo que cantamos aqui seja uma verdade. Que o Senhor cresça e nós possamos diminuir em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa palavra é uma palavra muito profunda. Eis que estou à porta e bato. Eu percebo duas coisas aqui. E uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que esse texto está se referindo à igreja. E se ele está na porta batendo, significa que ele está do lado de fora. Isso não é bom. A Bíblia fala que eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da igreja tentando entrar e não consegue, porque a porta está fechada. A boa notícia é que ele continua batendo, querendo entrar. Ainda dá tempo de abrirmos a porta. Então, a má notícia é que esse texto está se referindo à igreja. Esse texto não é para as pessoas que estão fora. Esse texto não é para o desviado, não é para aqueles que talvez ainda estão vivendo uma vida de iniquidade. Esse texto se refere à igreja. E você vai entender isso. A Bíblia fala que Jesus diz à igreja: eu estou à porta, estou batendo. Quem abrir eu vou entrar, vou cear com ele. Ao que vencer é uma palavra para a igreja. Jesus está do lado de fora da igreja tentando entrar. Essa é a má notícia. Que ele está do lado de fora, não está do lado de dentro. A boa notícia é que ele continua insistindo. Ele quer entrar. Ele continua querendo entrar, ele continua a bater, ele continua desejando a sua noiva, ele continua querendo estar com a sua noiva, ele continua querendo desejar ter intimidade com a sua noiva, ele continua batendo, para que eu e você possamos deixar ele entrar. Essa é a boa notícia. Quando
a gente analisar o contexto desse texto, você vai perceber que o início do capítulo 3 de Apocalipse, João está falando sobre os 7 castiçais que ele viu. E esses 7 castiçais representam 7 igrejas. E essas 7 igrejas estão relacionadas ao tempo que a igreja está vivendo. E é isso que eu preciso que você entenda agora. Ele vai falando das 7 igrejas. Só que essas 7 igrejas é um marca-tempo. Essas 7 igrejas são processos que a igreja começou a viver desde a ascensão de Jesus ao céu, desde Atos capítulo 2 até os dias atuais. Vem falando das 7 igrejas. Aí eu vou falar para você aqui as características e o tempo das 7 igrejas e vou convidar você a pensar qual é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Será que é a 4ª, a 5ª, a 6ª, ou será que nós estamos vivendo a 7ª igreja? Então, eu quero que você se atente comigo um pouquinho. Esses primeiros 10 minutos eu quero muito a sua atenção. Não que os outros você não tenha, mas eu preciso que você caminhe comigo. Você vai perceber que a primeira igreja que João está se referindo, começa no capítulo 3, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a primeira igreja. É a igreja 100 anos depois de Cristo. É a primeira igreja. É a igreja dos discípulos. É a igreja do primeiro amor. A Bíblia fala que João diz assim: vocês trabalham com paciência. Todas as igrejas, sempre quando João tinha visão, Jesus falava assim: conheço as tuas obras. Todas as referências, quando João abria os castiçais, abriam as cartas, todas as referências, o texto sempre começava assim: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço. De todas as 7 igrejas, ele falava: conheço as tuas obras. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo aqui, que nada vai ficar encoberto. Todas as ações, todos os frutos, todas as sementes, todas as obras que a igreja tem praticado, têm ficado conhecidos no Senhor, no coração de Deus. Todas as vezes que ele vem se referindo à igreja, ele fala: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. E a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, que é a igreja de 100 anos depois de Cristo, que foi a primeira carta que se abriu, ele fala: conheço as tuas obras, e você tem trabalhado com paciência, você tem sofrido, você, porém, tem deixado o primeiro amor. Ele vai trazendo as obras mais e as obras boas da igreja. Todas as cartas, a visão de João vai trazendo a referência dos bons frutos e dos frutos ruins. Os bons frutos da igreja de Éfeso, que é a igreja apostólica, que é a igreja de 100 anos depois de Cristo, que é a primeira igreja que João vê, é uma igreja que trabalha muito, é uma igreja que se entrega muito, é uma igreja fiel ao Senhor. Porém, devido ao seu tempo, devido à sua caminhada, eles começaram a perder a sua intensidade, eles começaram a perder o seu primeiro amor. Essa é a primeira igreja. Nós estamos nela? Não. Essa foi a primeira igreja, foi a igreja de 100 anos depois de Cristo. A segunda igreja, o texto ele vem falando, eu não vou aqui ler cada versículo, senão nós vamos ter que ler o capítulo 3 inteiro, e vai nos tirar tempo, e nós precisamos correr hoje. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, que é cerca de 100 anos a 300 anos depois de Cristo. É a igreja dos mártires. É a igreja que João fala assim: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. É a igreja que ninguém tinha nada, a igreja era pobre fisicamente. A igreja não tinha recurso fisicamente, mas era uma igreja que a Bíblia fala que eles eram ricos. Era uma igreja que tinha muita riqueza, riqueza espiritual. A Bíblia fala que nessa igreja, o texto diz, a igreja de Esmirna, que o diabo ia colocar algumas pessoas no cárcere para morrer. Está aqui, Apocalipse capítulo 3. Que o diabo ia lançar algumas pessoas no cárcere para provar a sua fé. É a igreja do Coliseu.
é a igreja dos mártires, é a igreja onde os cristãos morreram com a sua própria vida, é a igreja que as pessoas deram a sua vida para que os leões pudessem comer, para que eles não viessem a negar a sua fé, a igreja onde famílias padeciam, onde famílias morriam, onde famílias deram a sua vida fisicamente e morreram fisicamente em prol do Evangelho. Essa é a igreja de Esmirna, a igreja que João abriu a carta dela. A igreja de Esmirna, a igreja onde havia muita perseguição, onde a fé das pessoas foi colocada em prova. Essa é a nossa época? Não, querido. Isso já passou, já aconteceu. Esse tempo dessa igreja não vai acontecer mais. A terceira carta que João abre é a carta da igreja de Pérgamo, que é posterior aos 300 anos depois de Cristo, até os 500 anos. A igreja de Pérgamo, que é a terceira, e a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que se aproxima de 300, juntando as duas igrejas, junta aí de 300 a 1500 anos depois de Cristo. É a igreja da idolatria. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, é a igreja do início do cristianismo católico romano. É a igreja onde o trono foi tirado. Você for ler lá, você vai ver. O trono foi tirado. Foi colocado outra pessoa no lugar. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, principalmente a igreja de Tiatira, fala sobre prostituição. Fala sobre espírito de Jezabel, fala sobre tomar o trono, tomar o lugar, fala sobre manipulação, fala sobre violação da adoração. É a igreja onde os apóstolos, onde começou a existir o sistema de papa, começou a existir o sistema do trono humano, onde começaram a tirar a referência de Jesus, onde começaram a tirar a pessoa de Jesus e estabeleceram para si um trono. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, a Bíblia fala: conheço as tuas obras, que vocês têm tolerado Jezabel. Querido, entenda, pecado de prostituição, para nós é prostituição, para Deus é idolatria. O pecado de prostituição para nós é prostituição, para Deus, troca a palavra, é idolatria. Porque quando eu estou me prostituindo, eu estou me prostituindo contra alguém. Mas contra Deus é idolatria. Contra Deus eu estou cometendo idolatria. Por quê? Porque aquilo que deveria ser somente do Senhor está sendo substituído para outra pessoa. Então entenda, idolatria não é só nós nos prostrarmos diante de uma imagem e dizer que aquela imagem vai nos socorrer. Idolatria não é somente quando nós temos uma imagem no alto da nossa sala ou no alto da nossa cozinha, da nossa casa, e ali nós dizemos que nós seguimos aquele santo, ou seguimos aquela entidade, ou seguimos aquela pessoa. Isso também é idolatria. Porque é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Quando eu e você, quando alguém comete pecado de prostituição, nós para com os céus, para com a terra, nós cometemos prostituição. Para com o céu, nós cometemos idolatria. Porque nós estamos substituindo aquilo que Deus era para estar tomando lugar em nós. Então entenda que Deus, Ele não quer o primeiro lugar na igreja. Deus, Ele não quer o primeiro lugar no meu coração, Ele quer todo lugar no meu coração. Ele não quer ser dividido com ninguém, Ele não quer ser compartilhado dentro de mim com ninguém, Ele não quer ser o primeiro da minha vida, Ele quer ser o único da minha vida. Quantos podem dizer amém, querido? Então essa era a igreja de Pérgamo, de Tiatira. A próxima igreja que João começa a ler a carta é a igreja de Sardes, que é a igreja de posterior, 1500 anos depois de Cristo, que é a igreja da reforma, a igreja de Lutero, John Wesley, sabe, a igreja dos reformadores. A palavra de Deus diz, quando João começa a ler a carta da igreja de Sardes, ele começa com uma palavra: lembra-te, lembra-te, lembra-te das primeiras obras, lembra-te do que eu tenho feito. Era uma noiva afastada de Deus, era uma noiva que foi dominada pelo homem. Quando João lê a carta à igreja de Sardes, a igreja dos 1500 anos, era uma igreja dominada pelo homem. E Jesus vem com compaixão no seu coração, porque é a sua noiva. Jesus vem assim e fala assim: pelo amor de Deus, lembra-se.
Lembra-te do que eu tenho feito em você. Lembra-te que vocês não precisam disso para viver. Lembra-te que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lembra-te que o caminho da salvação está em mim. E a palavra de Deus diz que Ele vem trazendo à memória as obras, Ele vem trazendo à memória a cruz, Ele vem trazendo à memória a crucificação. Amém, querido? Essa é a igreja de Sardes. Nós estamos nessa igreja? Não. Essa igreja passou, querido. Nós não estamos na época da chamada reforma protestante. Dentro da história, se nós formos estudar um pouquinho sobre a história da igreja, nós não estamos nessa época. A história da igreja já houve uma história, podemos dizer assim. Os 1500 anos onde se iniciou a reforma, isso já aconteceu. Eu não estou no tempo mais, eu e você, não estamos mais no tempo da igreja de Tiatira, não estamos mais vivendo o tempo da igreja de Sardes. Isso já passou. E a palavra, a visão de João, já se cumpriu, querido. Não vai se cumprir mais. Isso já aconteceu. A carta foi aberta, já foi lida. Isso já aconteceu. A penúltima igreja é a igreja de Filadélfia. E talvez de todas as igrejas, foi a igreja mais que se aproximou, vamos dizer assim, de uma perfeição maior. Foi Filadélfia. Filadélfia se aproxima, dentro da história da igreja, 1800 anos depois de Cristo. Se cumpre essa visão de João. A visão de João com relação à igreja de Filadélfia se cumpriu em 1800 anos para cá. Em 1800 anos, quando João começa a ler, ele fala exatamente de uma igreja avivada, de uma igreja que guardou a promessa. Foste fraco, mas permaneceste fiel. Uma igreja que conseguiu, mesmo não ter um pouco recurso, conseguiu se apaixonar pelo Senhor, conseguiu guardar a palavra, mesmo tendo pouca força. Eles conseguiram permanecer fiel. Será que foi coincidência os avivamentos que nós conhecemos hoje terem acontecido de 1800 anos para cá? Quando foi que aconteceu o avivamento do país de Gales? Quando foi, querido? 1900. Próximo a 1900. O avivamento do país de Gales, da Grã-Bretanha, aconteceu próximo a 1900. A promessa, a carta de João sendo cumprida, os grandes avivamentos, a igreja missionária, nunca foi enviado tanto missionário quanto a partir de 1800 a 1900. A igreja avivada, a igreja apaixonada, a noiva em que se entregava. A palavra de João acerca da igreja de Filadélfia, ela se concretizou em 1800, em 1900. Uma igreja avivada, uma igreja apaixonada, uma igreja que voltou a ser uma igreja primitiva. Uma igreja que tinha pouco, mas se apaixonava muito. Uma igreja que não esperava recurso para fazer. Uma igreja, querido, que era fraca, mas era muito forte. O avivamento do país de Gales começou com poucas pessoas, e ele acontece até hoje. Quando você começa a estudar sobre o avivamento do país de Gales, você começa a sentir o Espírito Santo. É incrível. É incrível. É coisa certa isso acontecer. É certo. Há alguns avivamentos que aconteceram, querido. Algumas lembranças de Pentecostes, algumas lembranças de Atos capítulo 2, se iniciaram. Retornou em 1800, 1900. Algumas igrejas que hoje são potência, como a própria Assembleia de Deus, foi iniciada nessa época. Um grande avivamento aconteceu em 1900. A igreja, ela viveu verdadeiramente, o mundo estava em chamas. Em 1900 o cristianismo estava em chamas. O evangelho se propagou de tal forma sobrenatural. Pessoas jovens, adolescentes, abriam mão da sua vida para querer ser missionários. Homens abriam mão dos seus empregos para se lançar para missões. Eram voluntários. Eu quero ir para lá, para o pior lugar. Quando o pastor chegava na igreja, quando as pessoas chegavam, querido, você lê em livros isso. Quando as pessoas chegavam, você lê livro de Moody sobre o mundo em chamas e outros livros mais. Aquele que o mundo em chamas do avivamento de Gales. Qual é o nome do autor?
Peter, lembra? Todos os avivamentos que aconteceram foram avivamentos que as pessoas se entregavam muito, as pessoas se lançavam demais. Você começa a ler livros da história da igreja, você percebe quando o pastor, quando alguém chegava na igreja e trazia um relato de um país, trazia um relato de uma etnia, trazia um relato de um lugar onde havia muita perseguição, onde havia fome, onde havia pouco recurso acerca do evangelho, as pessoas corriam para lá. Sabe qual era a bênção da igreja de Filadélfia, que se concretizou em 1800 e 1900? Era morrer pelo evangelho. A alegria daquela igreja era padecer pelo evangelho. Era isso que satisfazia aquele povo. Só que, irmãos, não é o tempo ao qual nós estamos vivendo. Porque a Bíblia fala de uma última igreja, que quando estivéssemos vivendo essa igreja, viria o arrebatamento. Isso me assusta. Isso me assusta. A última igreja, que é a igreja que nós vivemos hoje, que é a igreja que você for ler acerca do arrebatamento, da volta de Jesus, você vai ver que são as mesmas características. Quando fala que ele vai vir, quando ninguém estiver esperando. Ele falou da parábola, e já foi pregado aqui, a parábola das 10 virgens. Quando elas dormiram, o noivo veio. E a Bíblia nos dá caminhos para que nós possamos entender as migalhas, os pães de migalhas, as migalhas do pão, né? Igual aquela migalhas do pão do pé de feijão. Tem uma ilustração sobre migalha do pão do pé de feijão, foi ótimo. Obrigado, é minha infância que foi ótimo. Desconsidere o que eu acabei de falar. Mas você entendeu? Caminho, pistas. A Bíblia nos traz pistas, ela nos faz entender algumas coisas. Então a palavra de Deus diz que ele vai vir como um ladrão, à noite, ninguém vai estar esperando, as pessoas vão estar dormindo. Ele vai vir como um ladrão vem durante a noite. A noite é a hora de dormir, é a hora de sono. Ele vai vir quando a carta que João leu estiver vivendo uma igreja que dorme, uma igreja que está sonolenta. Jesus vai vir quando a sétima igreja, quando o sétimo selo for aberto, quando a sétima igreja começar a se manifestar. Jesus vai vir num tempo quando as virgens estiverem dormindo, quando as virgens estiverem imprudentes, e esse é o tempo da sétima igreja. O tempo que eu estou vivendo, o tempo que você está vivendo. Estamos vivendo, querido, esse tempo. A igreja de Laodiceia, apóstata. Agora eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia novamente em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ou melhor, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Desculpa, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Obrigado. 3 de Apocalipse, versículo 15 e versículo 16. Está falando da igreja de Laodiceia, a última igreja, a última noiva. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a última igreja. Eu quero trazer uma referência para você, querido. Existe uma ligação da noiva mencionada, da última carta de João, com a mesma referência de Sulamita. Sulamita, ela representa a noiva. Ela representa a noiva de Cantares de Salomão. Ela representa a igreja. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí em Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5. Vou esperar você abrir, eu preciso que você acompanhe isso. Cantares de Salomão, capítulo 5. Versículo 2.
Cantares de Salomão, capítulo 5. Você vai abrir em Salmos, Provérbios, vem vindo, Eclesiastes. É um livro bem pequenininho, mas apaixonante. Cantares capítulo 5, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Cantares capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, ou seja, já me aprontei, já me preparei. Vamos continuar. Comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis que a voz do meu amado que está batendo, abra-me, minha irmã, meu amor, minha pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. Essa referência de Sulamita está trazendo uma referência acerca da última igreja. A igreja que nós lemos, a igreja de Laodiceia, a igreja que perdeu o amor, perdeu a paixão, a igreja que o texto diz que ela não é forte, mas também não é fraca. Todas as outras igrejas tinham uma identidade, até a igreja, querido, que tolerava Jezabel, até a igreja da idolatria tinha uma identidade, mas essa igreja não tem identidade. Ela não tem um nome, ela não tem uma característica, ela não tem uma roupa, ela não tem nada. Ela não se prostitui, mas também não se santifica. Ela não se prostra à imagem, mas também não se apaixona. Ela não se, não fica totalmente lá embaixo, mas também não se entrega 100%. A Bíblia fala que o noivo, Salomão, ele vem para se encontrar com a sua noiva, com a sua amada. Ele chega, ele bate na porta. O que te lembra, querido, bater na porta? Eis que estou à porta e bato. O que te lembra, irmãos? A Bíblia fala que Salomão chegou lá para se encontrar com Sulamita. Ele já preparou tudo. Ele preparou todo o ambiente. Ele preparou o seu banquete. Quando o arrebatamento vir, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos ceiar, nós vamos estar para ter com ele um banquete. A Bíblia fala em Cantares que ele já preparou o banquete. A mesa já está pronta. Ele veio para se encontrar com a sua noiva, mas a sua noiva está com as suas portas fechadas, e ele bate na porta, ele bate lá. Aí o texto que nós lemos diz, capítulo 5, versículo 2, e eu dormia. Quando João lê a última carta, e a referência de Cantares de Salomão, uma igreja dormente, uma igreja que dorme, ela não se prostitui, mas também não se santifica. Uma igreja que está apática, está dormindo, não tem identidade, não morre para Deus, mas também não morre 100% para o mundo. Não se entrega 100% na obra, mas também não se desvia 100%. Ele se mantém um pecado, se mantém uma satisfação. Uma igreja que quando Jesus vem encontrá-la, ela está dormindo, trancada, dentro dos seus costumes, dentro da sua arrumação. A Bíblia fala em Cantares capítulo 12, que quando ele veio, o versículo 1, querido, é apaixonante, irmãos. Entrei no meu jardim, e ele se apaixona, minha irmã, minha esposa, não chama mais de noiva, é minha esposa, não é apenas uma amada, ele já chama de esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho, o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Ele está com uma mesa pronta, a fartura de alimento, a mesa está preparada, a ceia está preparada, vamos ceiar com ele. O céu já se preparou para isso. Aí ele vem para encontrar a Sulamita, e ela responde: ouviu meu amado me chamando, batendo na minha porta, mas eu dormia. O texto continua: mas o meu coração velava. O que é isso? A referência de Apocalipse. Ao mesmo tempo que está dormindo, ao mesmo tempo está velando. Como assim? É a igreja que não é quente, mas também não é fria. Você consegue entender isso, querido? Eu dormia, mas ao mesmo tempo velava. Que coisa é essa doida?
Como que ela está dormindo e ao mesmo tempo está olhando? É a igreja que ela é morna. Ela não está do lado de fora esperando o noivo. Ela não está acordada. Ela não sabe se está dormindo, se está acordada, ela está morna. Ela está dormente. Essa referência de Cantares é uma referência profética da última igreja. É o estado da última igreja. É o nosso estado. Uma igreja dormente. O texto, ele continua. Versículo 4 de Cantares, capítulo 5. Vamos ler o versículo 3. Já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por ele. Irmãos, que coisa louca é essa? Era uma mulher que dormia e ao mesmo tempo ela velava. Ela não estava pronta. A Bíblia fala que já despi da minha roupa, já arranquei a minha roupa, já não estou pronta, não vesti a minha roupa como noiva. Como que eu vou abrir a porta para o meu amado? Aí o texto continua. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Era uma mulher que sentia a presença dele. Era uma mulher que quando ele chegou na porta e colocou a mão pela fresta, ela sentiu nas suas entranhas a presença daquele homem que estava lá. Mas ela não se entregou, ela não abriu a porta a tempo. É a igreja de João, é Laodiceia. É a igreja que não percebe a sua presença. Ela sente a presença, ela sente o arrepio, mas ela não se entrega 100% pelo noivo. Ela gosta de vir para o culto, ela gosta de algumas coisas, ela é gospel, ela é evangélica, ela gosta de hino, ela gosta até da Bíblia. Ela sente as suas entranhas se mexerem, ela consegue reagir a quando o louvor é tocado, ela consegue reagir quando o Espírito Santo vem, ela sente o Espírito Santo, mas o noivo continua do lado de fora. O noivo ainda não entrou para ter total domínio sobre ela. O noivo, ela ainda não é totalmente do Senhor, ela vive ainda dormente. E o texto de Apocalipse, ele vem falando dessa noiva, dessa igreja. Ele vem trazendo essa última referência. Continue Cantares, deixa que eu leia o Apocalipse. Conheço as tuas obras, nem que és frio e quente, que deras forem frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É a última igreja, é o estado da última igreja. Cantares, no capítulo 5, no versículo 5, continua, acompanhe comigo. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam de mirra, os meus dedos de mirra com doce aroma, sobre aldravas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado, e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, busque-o, e não achei. Chamei-o, e não me respondeu. Quando isso vai acontecer, querido? Vocês não estão entendendo, irmãos? Você está falando de arrebatamento. Está falando da volta de Jesus. Eis que estou à porta e bato, igreja de Laodiceia, que somos nós. A Bíblia fala, irmãos, aquela mulher estava cheirosa, mirra desciam pelas suas mãos, ela tinha muito preparativo, ela tinha muita fitinha, ela se preparou. A Bíblia fala, olha, vamos partir do versículo 4. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam de mirra, os meus dedos de mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado, tinha ido. A minha alma desfaleceu, porque ele falou, busque e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Era uma mulher cheirosa, uma noiva cheirosa. Ela se vestiu. Antes ela estava sem roupa. Depois ela se vestiu e foi abrir a porta. Era uma mulher que se preparou muito, mas a sua preparação foi tarde demais. Os seus preparativos não foram suficientes para atrair o noivo. Querido, entenda,
Às vezes o nosso preparativo não é o suficiente, porque Deus não quer o nosso preparativo, Ele quer o nosso coração. Esse momento você pode glorificar o Senhor, se quiser. Só para brincar um pouquinho com você. Ele não quer o nosso preparativo, Ele quer o nosso coração, querido. A Bíblia fala que ela estava dormindo, deitada, dormindo, e o amado está batendo na porta. Ela sente o cheiro dele, as entranhas dela se mexem, se locomovem. De repente ela coloca a sua roupa, e ela está perfumada, ela está preparada, ela está adornada. Mas ela se preparou, ela se adornou, ela se perfumou, a sua própria obra, da sua própria forma. E quando ela foi abrir a porta, o noivo já não estava mais lá, já tinha ido embora. Querido, que isso te lembra, irmãos? Irmãos, às vezes nós queremos fazer muitas coisas, e na verdade Deus quer o nosso coração. Às vezes nós queremos preparar o culto, mas esquecemos de nos entregar para Deus no nosso culto. Às vezes nós queremos preparar, chegar cedo, preparar o ambiente, querer trabalhar, limpamos, fazemos muita coisa, e ajustamos o som, e a galera do ministério do louvor chega, mas em qual momento que nós vamos dar o nosso coração para Ele? Porque nós não somos aqui espectadores da adoração, nós estamos aqui para manifestar algo para Ele. Nós estamos aqui para observar o culto, nós estamos aqui para trazer e fazer o culto para Ele. Então às vezes nós colocamos a melhor roupa, nós fazemos chapinha e torcemos e oramos para não chover. Nós nos preparamos no céu e na terra, colocamos aquele salto sobrenatural, aquele sapato de couro de lagartixa, né? E preparamos, colocamos a melhor roupa, e esquecemos de dar o nosso coração, esquecemos de sair de casa, dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu estou indo para a tua casa, eu quero te adorar, não é muito o que eu vou fazer, mas o quanto eu vou te dar. Querido, isso é culto, isso é adoração. A Bíblia fala que quando ela foi, finalmente acordou e foi, o noivo não estava mais lá. Versículo 7, e nós vamos partir para o fim dessa palavra. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. A partir do capítulo 6, o noivo continua procurando a sua amada, ele não desiste dela. Ela sai, depois que ela não encontra o noivo, ela sai pelas ruas para encontrá-lo. Ela começa a perguntar para as pessoas: você viu aí um homem bonito? Um homem alto? Ela começa a pedir referência. Ela conhecia, irmãos, ela conhecia o noivo, ela conhecia quem ela estava falando, mas ela estava dormindo na igreja de Laodiceia. E ela sai pelas ruas para tentar encontrar Deus nas ruas, para tentar encontrar o noivo nas ruas. Ela pergunta para as pessoas nas ruas, e a Bíblia diz que alguns soldados encontram ela, espancam ela, batem nela. Os guardas da cidade são pessoas que deveriam proteger as pessoas. Eram pessoas que estavam incumbidas de proteger as pessoas. Mas aquelas pessoas que receberam a missão de proteger, violentam aquela mulher, batem naquela mulher. Aqueles que foram chamados para cuidar e para proteger, agora estão violentando, agora estão batendo. Querido, é a igreja de hoje. Pastores que foram chamados para cuidar, têm violentado, têm manipulado, têm trazido, angústia, tem trazido um peso humano sobre as pessoas. São os soldados que deveriam guardar a noiva, mas têm despido a noiva, têm machucado a noiva, têm ferido a noiva. Isso está se concretizando nos nossos dias. Líderes e violentadores que não se entregam, que não se apaixonam, mas violam o seu irmão, violam. Pastores que querem apenas se enriquecer, que querem apenas usar aquilo que a ovelha tem para cumprir o seu ministério, para cumprir aquilo que eles acham que devem cumprir, e tentam conduzir as pessoas para fazer aquilo que ele tem que ser feito para ele. Guardas que deveriam proteger você, agora estão tirando a sua autoridade, porque roupa é autoridade, é santidade, é ministério.
Pessoas que deveriam proteger, estão ferindo. Volta para Apocalipse para nós encerrar, para que possamos encerrar. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente, assim porque és morno, nem és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Versículo 19, vou ler de novo. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas. A Sulamita ficou nua, despida. A Sulamita, os guardas tiraram as suas vestes. A carta de João fala: vista a sua roupa, noiva. Filha, vista a sua roupa, noiva minha. Coloque o seu manto, se revista. Busque o meu ouro. Busque colírio para os seus olhos. Irmão, ouro, riqueza. Riqueza espiritual. O evangelista Paulo pregou aqui quarta-feira sobre isso. Sobre a dracma perdida. Sobre nós buscarmos as riquezas que foram perdidas. Isso traz referência para a noiva. O que nós perdemos, irmãos? O que a igreja perdeu? A igreja perdeu a paixão. A igreja perdeu o avivamento. A igreja perdeu a entrega. A igreja perdeu a cura. A igreja perdeu o sobrenatural. A igreja perdeu, crentes radicais, crentes apaixonados, crentes que abrem mão da sua vida, abrem mão do seu tempo. Jovens loucos. A igreja perdeu. Jovens loucos que querem dar a sua vida para missões, que querem dar a sua vida para a obra, que abrem mão dos seus prazeres pessoais, que abrem mão dos seus sonhos. Pergunta para os jovens quais são os sonhos dele. É ser empresário, é ter uma faculdade. Pergunta para eles quais são os sonhos dele. Pergunta para os jovens quais são os sonhos que eles têm hoje. Pergunta se alguém vai dizer: quem me dera se eu pudesse dar minha vida e ir para a África. Quem me dera se eu pudesse dar minha vida e ir para o Nordeste. Quem me dera se eu pudesse dar minha vida e ir para o Amazonas. Quem me dera. Pergunta quais são os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? A igreja está nua, está despida, está vivendo para si, e Jesus está voltando, querido, e vai encontrar uma igreja morna, uma igreja dormente, uma igreja nua. Essa palavra, querido, é para você pensar, porque é o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, que te enriqueças, roupas brancas, ou seja, santidade, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, que unge os teus olhos com colírio, para que veja uma igreja sem visão. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Se pois zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. De todas as 7 igrejas, a única que ele fala que está do lado de fora é a igreja de Laodiceia. A única que ele fala que está na porta batendo é a única igreja. De todas até a igreja que tolerava Jezabel, até a igreja da idolatria, até aquela igreja, ele não fala isso. Mas a igreja morna, que é a pior igreja, é a igreja sem autoridade, sem identidade, sem autonomia, ele fala: eu estou do lado de fora, estou batendo. Josué Erion, um missionário que na minha juventude que me motivou muito, e ele conta uma ilustração de uma missionária nos Estados Unidos, e ele fala que
ela era de cor branca, a pele dela bem branca. E nos Estados Unidos, em alguns locais, eles dividem a igreja com cores da pele. Os negros, os brancos. E ela estava no seu hotel e começou a ouvir barulho de culto. Ela, eu vou naquela igreja um pouquinho, aproveitar que eu estou aqui. Chegou na porta da igreja, ela foi barrada, não podia entrar, porque era só os negros que podiam entrar ali. E ela ficou, não entendeu, como assim? Não estou entendendo. E ela não pôde entrar. Jesus Arion diz que ela vai para o seu hotel e muito chorosa, e muito triste, ela dobra o seu joelho no seu quarto e começa a orar, Senhor, como pode isso? Como que eu não pude entrar naquela igreja? Como que eu não pude estar lá? O Senhor chega para ela, dá as mãos para ela e fala assim: filha, você está chorando porque você não entrou lá hoje? Eu não entro lá faz tempo. Há muito tempo eu não consigo entrar lá. Chora comigo. Chora comigo. E ela meio que queria um consolo de Deus, ser consolada, ela ficou chorando com Deus no seu quarto, porque Deus não entrava na igreja mais. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Existe uma boa notícia para você. O versículo 19 do capítulo 3 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Existe uma boa notícia para a igreja de hoje: arrependimento. Arrependimento. Nós estamos vivendo os últimos dias de falta de entrega, falta de paixão. O noivo bate a porta, as pessoas não oram mais. Passar 1 hora de oração se tornou história. 2 horas de oração com Deus, ler Bíblia diariamente, a noiva está desviada dentro da casa do Pai. Somos apaixonados nos preparativos. Somos bons, estamos nos preparando para os nossos cultos, os nossos preparativos. Estamos nos preparando, nós estamos cheirosos, estamos bonitos, mas o noivo continua do lado de fora. Precisamos nos arrepender, querido. Às vezes pregadores chegam aqui e querem gritar, irmãos. Entenda, gente. Às vezes a gente até perde as estribeiras emocionais. Entenda, gente. Às vezes a gente perde as estribeiras emocionais e às vezes a gente quer gritar aqui quando a gente vê uma igreja morna, uma igreja que não adora, uma igreja... Tenta nos entender. Porque essa é a igreja dos últimos dias. Uma igreja que não se entrega, que não morre mais. Queremos culto que nos agrade. Queremos uma palavra que seja confortável para o nosso coração. Às vezes, quando a palavra é muito dura, não gostamos. Queremos uma palavra confortável, uma palavra que me abençoa, uma palavra que eu vou sair daqui e ter uma semana abençoada. Irmãos, isso não é igreja. A igreja é aquela que muda a cidade, é aquela que alimenta as pessoas, aquela que prega o evangelho, não com palavras, mas com manifestação de poder. Porque o evangelho não se constitui em palavras, mas em poder. Uma igreja desapaixonada. Então às vezes nós tocamos trombeta, nós gritamos, queremos acordar a noiva. Às vezes gritamos em oração, às vezes gritamos até na carne, de tão desesperado que às vezes a gente fica. Às vezes a gente quer gritar literalmente, irmãos. Às vezes a gente pudesse pegar a sua cabeça e sacudir você. A gente fazia. Por quê? Porque a gente vê uma igreja que não cresce espiritualmente em si. Passam anos, algumas pessoas não se entregam. Isso é o tempo da igreja, não estou dizendo aqui na nossa igreja não, isso é generalizado, é a igreja de hoje.
Não estou dizendo só de vocês ou de mim. Estou dizendo de nós. A igreja que não cura mais. Estava dizendo para um jovem esses dias, eu falava assim, as minhas crises na minha juventude, é quando eu orava para o enfermo e a cura não vinha. Eu ficava em crise, eu ficava chateado, eu ficava deprimido. Quando eu orava por um demônio, o demônio não saía, eu ia para casa e ficava deprimido. Hoje a depressão dos jovens que não deixa dormir é um namoro mal sucedido. A depressão dos jovens hoje é uma frustração, porque talvez não conseguiu passar naquele concurso. E eles ficam deprimidos, ficam chateados. Desperta, querido. Senhor, eu quero, quando o Senhor voltar, não quero estar dormindo no meu pecado. Quando o Senhor bater na porta, eu não quero estar despido. Eu quero que a porta esteja aberta para que o Senhor entre por ela. Quando o Senhor voltar, eu quero ir contigo, com a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, com essa igreja. Eu quero poder chegar lá e ver essas pessoas que estão aqui. Eu quero poder chegar lá e falar, cara, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena a renúncia, valeu a pena a dor, valeu a pena a lágrima. Valeu a pena. Estamos vivendo os últimos dias, a última igreja, a última carta. Mas uma igreja que dorme, que não se entrega, que não se apaixona. Uma igreja que não cura, que não liberta. Talvez não é momento de cantar, porque Sulamita tinha muita cheiro. Ela estava pronta, ela estava preparada, mas preparada para si mesma. Para si mesma. Ela estava preparada para si mesma. Vivia para si, a igreja de hoje que só vive para si, querido. Entenda que a igreja, eu não estou dizendo do MICERP, eu estou dizendo de você. Igreja somos nós. Então a responsabilidade é minha e sua. Não transfira para esse lugar. O lugar é você. A igreja é você. Quando eu digo que que a igreja não se entrega, eu estou falando de você, estou falando de mim. Queremos nos arrepender, Senhor. Não queremos ser como as loucas, imprudentes, mas queremos despertar do nosso sono, voltar a se entregar por esse evangelho, voltar a morrer por ele, se for preciso. Vivemos cada um pensando na sua própria vida, quanto vai ganhar mais, quanto precisa ganhar mais. Queremos estudar para poder ganhar mais, não para termos recursos para fazer a tua obra. Queremos viver os nossos sonhos. Queremos trabalhar mais para ganhar mais, porque nós queremos viver melhor. Porque não vivemos mais para a eternidade, não vivemos mais para aquele que bate a porta. A igreja que Jesus está do lado de fora, querido, batendo, desesperado para entrar, eis que estou à porta e bato. Irmão, se isso aqui não mexe com você, eu não sei mais o que fazer.
se isso não te emociona, se isso não leva você a pensar sobre o seu pecado, irmãos, não está falando do ímpio, está falando do crente. Está falando da igreja. Não está falando de nenhum amigo que você conhece, está falando de você. A igreja, sabe, não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer para despertar você. Para você acordar, abrir mão do seu vício, do seu pecado. Abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Não tem mais o que fazer. Se essa palavra, se esse ambiente que nós estamos aqui nesse culto, encerrando esse culto dentro desse ambiente, não te causa uma dor lá dentro, irmãos, se não te causa pelo menos um medo, irmãos, tem algo muito sério acontecendo com você e comigo. Se isso não te faz pensar, não te faz chorar, não te faz rever conceitos, tem uma coisa muito séria acontecendo com a gente. Feche os seus olhos, se arrependa do seu pecado nesse momento. Não precisamos de uma canção melhor. Sulamita estava muito cheirosa, irmãos, quando ela foi atender o noivo. Ela estava muito preparada, mas não foi no tempo certo. Nossos preparativos não vai atrair o noivo para nós. Escuta, nossos preparativos não vai atrair o noivo para nós. E sim a nossa entrega para que ele entre. Querido, ela não abriu a porta porque ela estava despida. Abre a porta, mesmo despida. Deixa ele entrar e curar você. Ela não abriu a porta porque ela ficou com medo de sujar os pés. Ficou com medo de se machucar. É a noiva que não quer se ferir, que não quer se machucar. Irmãos, eu ouvi uma pessoa dizer assim: pastor, eu não me envolvo tanto na igreja, porque eu não quero ver os problemas, eu não quero estar participando, não quero me ferir. Irmãos, não seja covarde, porque tem pessoas se ferindo por causa de você. Ela não queria sujar o pezinho dela, irmão, sabe, o pezinho delicadinho dela, ela não queria. Irmão, sabe, abre a porta para ele, deixa ele entrar, deixa ele ver a sua nudez. Não esconde não, querido. Ela estava despida, ela foi se vestir primeiro. Isso se fala de iniquidade. Isso está falando de iniquidade, querido, de pecado escondido. Ela foi se despir, ela foi se vestir, ela foi colocar roupa para poder abrir a porta, mas quando ela foi já era. Abre, deixa a porta entrar, deixa ele entrar, deixa ele ver o seu pecado, não esconde não, deixa ele ver a sua mazela. Olha, eu sou assim, Senhor, eu sou desse estado, eu sou fraco nessa área, eu sou ruim nessa área, sou eu que sou assim. A sua noiva, me ajuda. Eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema lá, essa área precisa ser vestido, essa área está nu, Senhor, é minha vergonha, é minha nudez. Eu estou sem roupa aqui. Eu não quero me esconder, eu não quero botar uma roupa para que o Senhor não me veja. Me veja assim, me veja do jeito que eu estou. Se arrependa, querido. Nós vamos encerrar esse culto. Já deu o horário do término. São 21h30. Se arrependa dos seus pecados. Jonathan Edwards, ele pregou uma mensagem sobre salvação, mas ele via um outro tempo da igreja, irmãos. As pessoas se agarravam nas cadeiras, nas colunas de tanta desespero. Hoje você não vê isso. Éramos para estar agora chorando. Éramos para estar agora nos prostrando diante dele. Éramos para estar agora desesperado. Éramos para estar angustiado. O pecado não te oprime mais, irmãos. O pecado não te entristece mais. O pecado não te causa mais dor.
Desperta, acorda. Desperta, igreja. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, é o Senhor. Desperta. O noivo continua na porta, batendo, chamando a sua noiva. Desperta. Eis que estou à porta e continuo a bater. Desperta. Abra a porta para mim, deixa eu ver a sua mazela, deixa eu curar você do jeito que você está, venha para mim do jeito que você está, deixa eu ver a sua ferida, deixa eu ver a sua dor, enquanto há tempo. Querido, eu vou encerrar esse momento, mas eu queria pedir que você, depois que eu liberar você, que você se sente, faça a sua oração individual, reveja quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos de vida, onde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são os seus sonhos? Sonha de ter uma casa melhor, um carro melhor? Esse é o teu sonho? Irmãos, não. Quais são os seus sonhos?